poucos filmes ficaram gravados na história do cinema quanto A Ponte sobre o Rio Kwai, o épico de honra, loucura e conflito moral, ambientado num campo japonês de prisioneiros de guerra, continua a cativar o público há mais de 6 décadas após seu lançamento. Mas e se dissesse que, por trás do icônico assobio da marcha do Coronel Bogey, a explosão memorável da ponte construída esconde uma história de produção cheia de perigo, engano e quase desastres que rivaliza com o drama da tela. Como diretor da Lista Negra, ganhou um Oscar. Usando uma fachada, o que levou Alec Guinness ao limite de um colapso nervoso nas selvas quentes do salão. Porque a cena mais decisiva do filme quase matou as estrelas e a equipe. Vamos abrir o véu sobre um dos clássicos mais famosos do cinema e revelar a verdade que o elenco e a produção esconderam há décadas. Estas revelações chocantes mudam tudo o que você pensava saber sobre o filme que redefiniu o gênero de guerra. Em essência, A Ponte do Rio Kwai revela uma análise aguda da tênue fronteira entre o dever militar e a loucura. Baseado no romance de Pierre Boulle, o filme acompanha prisioneiros britânicos obrigados a erguer uma ponte ferroviária para seus captores japoneses. Enquanto comandos aliados tramam destruí-la, sob essa premissa simples, esconde-se uma teia de batalhas artísticas, interferência política e pesadelos de produção que quase impediram o filme de chegar aos cinemas. Columbia Pictures comprou os direitos do romance de Ba em 1955, mas levar o filme às telas seria uma missão quase impossível. O produtor Sam Spiegel, conhecido por sua tenacidade e muitas vezes pelo estilo manipulador de produzir, enfrentou uma batalha árdua desde o começo. O War Office britânico inicialmente recusou-se a cooperar, temendo que o filme ferisse as relações anglo-japonesas. 12 anos após a Segunda Guerra Mundial, as forças americanas hesitavam. Preocupados com prisioneiros de guerra aliados, pareciam colaborar com inimigos. O roteiro tornou-se campo minado político. Os roteiristas Cal Forman e Michael Wilson, na Lista Negra na era McCarthy, trabalharam em segredo, sem crédito de roteiro no lançamento do filme. Em vez disso, o autor do romance que gerou o filme, Pierre Boulle, que não falava inglês, recebeu o Oscar de melhor roteiro adaptado. Talvez o maior reto tenha sido encontrar um diretor disposto a enfrentar material tão audaz, sob condições de filmagem difíceis. Quando David Lean veio a bordo, trouxe sua visão perfeccionista, mas também sua teimosia lendária. O que poucos perceberam, então, foi como essa tensão criativa forjaria uma das uniões mais perfeitas entre visão e execução no cinema. Apesar de um custo pessoal tremendo para quase todos os envolvidos, o estúdio, inicialmente, recusou o orçamento do filme, projetado em 2,8 milhões de dólares, astronômico para 1956. O que os executivos não poderiam prever era como a produção árdua faria com que os custos ultrapassassem os 3 milhões de dólares, com as filmagens se estendendo por meses além do cronograma. Mas, como sabemos, algumas obras-primas não podem ser apressadas. Não importa quanto contadores do estúdio protestem contra o Coronel Nicholson, o oficial britânico cuja obsessão em erguer uma ponte é seu triunfo e sua ruína, mantendo-se entre os protagonistas mais complexos do cinema. No entanto, a escalação para esse papel crucial revelou uma luta quase tão dramática quanto o próprio filme. Alec Guinness, recém-saído de sucesso em comédias britânicas, inicialmente rejeitou o papel. Li o roteiro e achei que era uma absoluta porcaria. Guinness, mais tarde, admitiu em sua autobiografia. O que poucos fãs percebem é que Lean, na verdade, queria Charles Laughton para o papel. Mas Laughton saiu após apenas 3 dias no salão, incapaz de suportar muito calor opressor e más condições. Quando Spiegel convenceu Guinness mesmo a aceitar o papel, o ator chegou com dúvidas sérias sobre a jornada. Não entendi por que esse homem ajudaria os japoneses a erguer a ponte deles. Guinness confessou numa entrevista de 1973. Parecia loucura, ou, pior, colaboração. A tensão entre Guinness e Lean começou quase imediatamente. Guinness via Nicholson como uma figura simpática, ainda que enganosa, movida pelos princípios britânicos de ordem e dever. Lean, no entanto, queria enfatizar a loucura crescente dos personagens, o modo como a disciplina militar pode se transformar em obsessão perigosa. Suas batalhas criativas ficaram tão fortes que Guinness ameaçou abandonar a produção por completo. Em carta encontrada entre papéis de Guinness em 2008,
O ator escreveu à esposa: David, e eu tive briga ontem. Disse a ele: ou Coronel Nicholson permanece um homem digno, ou ele pode arranjar outro ator para si. As condições aqui são insuportáveis, sem lutar pela alma do personagem também. O que saiu deste conflito foi algo bem mais sutil do que os dois imaginaram. Um retrato de um soldado cuja rígida adesão ao código militar é sua força moral e sua cegueira fatal. Essa atuação renderia Guinness um Oscar, mas o custo pessoal foi muito alto. Mais tarde, ele descreveu as filmagens como a pior experiência de sua carreira, e seu relacionamento com Lynn ficou tenso por muitos anos mesmo. Essa tensão, oculta do público por décadas, é bem visível em cada quadro. Se souber onde procurar, nas sutis mudanças da postura e do olhar de Guinness, enquanto Nicholson perde aos poucos a visão da moral maior. O que a maioria dos espectadores não percebe é como Guinness usa os olhos ao longo do filme para sinalizar essa transformação de forma clara, ao enfrentar Stowe, cada vez mais distante e desfocado, enquanto ele fica obcecado pela ponte. Agora é aqui onde a produção chega a ser notável. A Ponte do Rio Kwai foi dirigida por David Lean, quem viria a vencer o Oscar de melhor diretor. Por trás desta narrativa oficial está um dos segredos vergonhosos de Hollywood, prova da força destrutiva da histeria política. O roteiro que formou a espinha dorsal desta obra-prima foi criado por Carl Foreman e Michael Wilson, dois roteiristas que estiveram na lista negra durante a era McCarthy por suas supostas simpatias comunistas, incapazes de trabalhar abertamente em Hollywood. Eles escreveram o roteiro em segredo com o produtor Sam Spiegel, atuando como intermediário entre os roteiristas e o diretor Lean. Nem o nome de nenhum homem apareceu nos créditos do filme. Em vez disso, Pierre Boulle, o romancista francês que escreveu o livro original, recebeu o crédito único de roteirista, apesar de não falar inglês. Quando o filme ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, Baga não esteve no evento. Spiegel aceitou, mantendo a farsa. Foi a maior ironia. A filha de Wilson, Becca, revelou mais tarde: meu pai criou uma das declarações anti-guerra mais fortes da história do cinema, e sua contribuição precisou permanecer escondida por causa da perseguição política. A decisão que mudou tudo chegou em 1984, quando a Academia concedeu póstumamente o Oscar a Foreman e Wilson. Ambos já haviam falecido, reconhecendo oficialmente o seu trabalho. Depois de décadas de apagamento, seus nomes passaram a constar nos créditos do filme na década de 1990. Reconhecimento tardio de sua contribuição. O que poucos percebem é como essa anonimidade forçada moldou os temas do filme. O roteiro critica a obediência cega à autoridade e o absurdo de ideologias rígidas, refletindo as próprias vivências do autor sob perseguição política. O gradual declínio da cegueira moral do Coronel Nicholson carrega ecos do establishment de Hollywood que se voltou contra seus artistas. Essa autoria sombria representa uma das maiores injustiças do cinema e, paradoxalmente, ajudou a criar um filme mais denso e moralmente complexo do que existiria. Os homens que não colocaram seus nomes em seu trabalho embutiram na narrativa a história de perseguição, escondidos por décadas. As filmagens da Ponte do Rio Kwai são entre as grandes produções do cinema, um claro testemunho da dedicação artística e da resistência humana. Quando Lean quis locações autênticas, não backlots de Hollywood, a produção mudou para o salão. Agora no Sri Lanka, o elenco enfrentou situações que testaram seus limites físicos e psicológicos. O cenário da selva virou uma panela de pressão, com desconforto e risco. Temperaturas subiam muito, acima de 100 graus, com a umidade chegando a 100%. Não havia ar-condicionado, nem trailers confortáveis, nem serviços de catering como os de hoje. Os membros do elenco, incluindo estrelas como William Holden e Jack Hawkins, enfrentavam disenteria, malária e exaustão pelo calor durante as filmagens. Estávamos todos meio loucos pelo calor. O cinematógrafo Jack Hillard, mais tarde, recordou: alguns dias o equipamento de câmera ficava quente demais para tocar com as mãos. Trabalhávamos 20 minutos. Depois desabávamos na sombra que encontrávamos. Alec Guinness talvez tenha sido o que mais sofreu.
em pleno uniforme militar na selva. Ele desenvolveu condição de pele que exigia atendimento médico. Mais preocupante era o seu estado psicológico, isolado num local remoto, lutando com o exigente estilo de direção de Lynn. Guinness passou a vivenciar o que descreveu depois como pesadelos bem acordados, nos quais virava o coronel Nicholson. Numa semana tão difícil, em abril de 1956, a produção parou já por 3 dias. Quando Guinness ficou tão desidratado, desmaiou entre as tomadas. Registros médicos do set em 2007 mostraram que o ator havia perdido quase 9 quilos e tinha sinais iniciais de problemas renais que poderiam ter sido fatais. A ponte tornou-se, por si só, personagem nesta provação. Ao contrário de muitas produções de Hollywood, onde peças importantes do cenário são maquetes ou fachadas, Lynn insistiu em erguer uma ponte ferroviária em escala real, capaz de funcionar, que atravessasse o rio Kalani. Trabalhadores locais e engenheiros trabalharam por meses para erguer a estrutura de madeira de 425 pés, apenas para que fosse destruída de forma espetacular no clímax do filme. O que a maioria dos espectadores nem percebe é que prisioneiros magros vistos na tela não atuavam. As condições duras e o cronograma longo de filmagens transformaram os atores. William Holden admitiu que, ao gravarmos as últimas cenas, não precisei de maquiagem para parecer ter passado pelo inferno. A produção foi estendida por meses além do cronograma. Custos quase dobraram o orçamento. Executivos da Columbia recebiam relatórios das condições difíceis e das despesas crescentes, e, segundo relatos, teriam considerado encerrar a produção toda. Mas Spiegel, com sua persuasão, manteve o dinheiro fluindo, às vezes por contabilidade criativa, que hoje não passaria pela auditoria. Este caldeirão de dor forjou algo incrível. Um filme em que cansaço e determinação surgem na tela. Não mera atuação, mas experiência vivida. A ponte que surge na tela é recurso ficcional da trama e, ao mesmo tempo, monumento ao cinema, prova de resistência diante da escala e de uma narrativa épica. A ponte do rio Kwai guarda detalhes e escolhas artísticas que a maioria dos espectadores mal percebe. Pequenas decisões que mudam a leitura do filme. Talvez o mais revelador seja a evolução do figurino do coronel Nicholson quando vemos pela primeira vez. Seu uniforme fica desarrumado após a marcha ao campo, mas observe conforme o filme avança, cada cena centrada na construção da ponte. Sua aparência fica mais precisa e polida. À medida que a ponte se aproxima da conclusão, Nicholson conseguiu deixar o uniforme limpo e passado a ferro. Sua postura fica rígida, e ele carrega o bastão de Swagger com maior formalidade. Isso foi inteiramente a ideia de Alex, revelou o chefe de figurino do filme em 1978. Queria uma representação visual de como Nicholson estava recuperando sua identidade militar por meio do projeto, mesmo enquanto perdia sua bússola moral. Outro detalhe, facilmente ignorado, envolve o design de som do filme. O barulho da selva diminui conforme a ponte avança. Essa escolha de áudio sutil revela como a obsessão de Nicholson pelo projeto estreita sua percepção, sufoca o mundo ao redor e suas complexidades. Contudo, o detalhe oculto mais marcante diz respeito à ponte do filme. Tomadas da ponte em construção, no começo, costumam mostrar bem a estrutura subindo do fundo do quadro, sugerindo progresso, conquista e ascensão. Mas, após a cena-chave em que Nicholson descobre que a ponte será destruída, quase todas as tomadas mostram a ponte de ângulo alto, olhando de cima, prenunciando sua queda junto com o colapso moral de Nicholson. Assista. Também pelo uso de luz e sombra no rosto de Chu-hei. Como o coronel Stowe, em sua primeira aparição, a iluminação dura realça o seu papel de antagonista. No entanto, à medida que a dinâmica de poder entre ele e Nicholson muda, a iluminação sobre seu rosto suaviza, revelando um personagem consideravelmente mais complexo, prisioneiro do seu próprio código de honra. No ato final do filme, os dois comandantes costumam manter uma iluminação muito semelhante. A imagem visual iguala-se por obsessões paralelas pelo dever. As escolhas de Lee na composição acrescentam outra camada de significado que passou despercebida por décadas ao longo do filme. Sempre que personagens tomam decisões duvidosas, aparecem separados dos demais na tela, isolados pela distância, iluminação ou barreiras físicas. E isso atinge o auge da cena final. Nicholson fica sozinho na ponte,
separado de todos na tela, antes do momento de realização devastadora. Essas escolhas não são meras decisões estéticas, são uma narrativa visual feita que aprofunda o exame do filme sobre isolamento. O físico, o psíquico e o moral distorcem o juízo humano. Ao notar esses padrões, o filme passa de épico de guerra, direto para ensaio visual sobre a fragmentação da perspectiva. Sob condições extremas, a destruição culminante da ponte permanece como um dos momentos mais espetaculares do cinema, uma fusão perfeita entre tensão, tempo de ação e um clímax explosivo que influenciou o cinema de ação desde então. Entretanto, o que ocorreu nos bastidores durante aqueles últimos dias de filmagem quase terminou em tragédia, não em triunfo cinematográfico, pois ergueram uma ponte em escala real sobre o rio Kalani de Salon a custo elevado. Destruindo, exigiria perfeição. Não haveria segunda tomada. A explosão foi marcada para 10 de março de 1956, com câmeras para registrar a destruição de ângulos. A cena pedia que um trem com dignitários japoneses e tropas atravessasse a ponte no momento da detonação. O que a maioria dos espectadores não soube é que cargas explosivas foram mal calculadas. A equipe de efeitos, engenheiros, sem experiência em demolições, colocou mais explosivo que o necessário sob a estrutura. Lembro que o coordenador de explosivos ficou branco ao revisar cálculos na noite anterior. O assistente de direção, John Harrison, revelou décadas depois que, se seguíssemos o plano, enviaríamos destroços a meio quilômetro em todas as direções. A equipe trabalhou a noite toda para ajustar as cargas, mas a incerteza permaneceu alta quando as filmagens começaram pela manhã seguinte, aumentando a tensão. O trem, uma locomotiva vintage, comprada para a produção, valia uma fortuna. E o tempo seria crucial para capturar o mergulho dele no rio. O diretor, David Lean, insistiu em permanecer próximo da ação, posicionando-se ele e um operador de câmera em uma plataforma pequena, a pouco menos de 200 jardas da ponte. Bem, dentro do raio de explosão potencial. Quando o produtor Sam Spiegel soube disso, ele, segundo relatos, tentou remover fisicamente a equipe de segurança do local, o que levou a uma altercação, apenas minutos antes do início das filmagens. Memorando de produção, achado em 2003, mostra que seguros ameaçaram cancelar a cobertura das filmagens finais, se não fossem mantidas as distâncias de segurança. A resposta de Lee, rabiscada, mande-os para o inferno. Vamos conseguir a tomada assim que o trem começar a rolar na ponte. Uma percepção aterradora atingiu a equipe de produção. O sinal de detonação, que deveria sincronizar com a posição do trem, atrasou-se por causa da fiação defeituosa, durante vários momentos de susto. Parecia que a explosão poderia ocorrer tarde demais, perdendo o trem por completo, ou, pior, exatamente no momento errado, potencialmente ferindo os operadores de câmera posicionados a jusante. Quando a explosão chegou, de fato, superou as expectativas revisadas. O estouro lançou detritos de madeira a centenas de pés no ar, criando uma onda de choque que derrubou máquinas e pessoas que achavam distantes. 2 operadores de câmera ficaram feridos levemente. Diante de destroços voadores, ele próprio foi derrubado, apesar da distância dele. O que parecia na tela ser uma sequência perfeita, chegou, na prática, perigosamente perto do desastre. O trem mergulhou no rio. Uma das imagens mais inesquecíveis do cinema, quase virou uma nota de rodapé trágica, em vez de um final vitorioso. Que a cena tenha sido filmada de qualquer modo, serve como testemunho da habilidade da equipe de produção e de seu talvez imprudente compromisso com a autenticidade a qualquer custo. A tensão em tela entre o Coronel Nicholson e o Coronel Stowe impulsiona boa parte do drama do filme. A batalha de vontades entre eles, sobre se os oficiais britânicos devem realizar trabalho manual, torna-se um reflexo de conflitos grandes sobre honra, dignidade e valores culturais. Entretanto, a relação entre os atores que interpretam esses papéis, Alec Guinness e C.S. Hayakawa, era complexa e espelhava de forma arrepiante seus personagens. O ator japonês Zui Hayakawa era uma figura fascinante por si só, uma estrela de grande porte. Durante a era do cinema mudo de Hollywood, ele foi um dos primeiros asiáticos a conquistar o status de galã no cinema americano. Mas o advento dos filmes falados e o aumento do sentimento anti-japonês haviam atrapalhado a carreira de Hayakawa em Hollywood décadas antes de Kwai iniciar as filmagens aos 67 anos.
Durante as filmagens, ele, quase uma década mais velho que Guinness, viu o papel de Sito como sua última chance de redenção profissional. Poucas pessoas perceberam que Hayakawa, ao contrário de seu personagem, falava inglês com pouca fluência, tendo passado grande parte de sua carreira em filmes mudos e, depois, em produções japonesas e francesas. Shu memorizava suas falas foneticamente, revelou a supervisora de roteiro Angela Martelli, em a entrevista de 1998. Ele entendeu o sentido, mas a sutileza e a fala eram grandes desafios para ele. Ele ensaiava cenas sozinho nos quartos todas as noites. Essa barreira de idioma abriu hiato entre Hayakawa e Guinness, mostrando a divisão cultural entre seus personagens. Durante as primeiras filmagens, ambos os atores mal falavam entre tomadas com Guinness. Mais tarde, admitiu que confundiu a intensa concentração de Hayek com hostilidade. Christopher Nolan, durante o Dunkirk de 2017, mostrou que a equipe de produção, destacando como momentos íntimos de personagens, contrastam com tomadas largas e espetaculares também. O que ainda é revolucionário, na abordagem de Lean, explicado por Nolan em entrevista de 2017, é como o psicológico e o espetáculo parecem depender um do outro, em vez de estarem em conflito além da técnica. O filme mudou para sempre a forma como roteiristas tratam de personagens militares. Antes, figuras militares no cinema cabiam em rótulos simples: herói, líder, inimigo. Depois de Nicholson, roteiristas passaram a ver como a dedicação aos princípios militares pode sim ser cegueira. Um tema visível em tudo, desde Patton, 1970, até The Hurt Locker, 2008. A influência prática do filme tem sido de fato igualmente profunda. A explosão da ponte criou novos padrões para efeitos práticos, com diretores de Steven Spielberg a Christopher Nolan, citando-a como inspiração para seu compromisso com o espetáculo em câmera, em vez de atalhos. Quando Nolan usou 747 para Tenet, sem CGI, seguiu uma tradição enxuta e sólida. A produção complicada do filme criou um modelo que os cineastas seguem. A ideia de que dificuldades extraordinárias geram resultados extraordinários. Quando Coppola enfrentou pesadelos de filmagem nas Filipinas, durante Apocalypse Now, disse à equipe: lembrem-se do que a enxuta produção alcançou em Saigon? Às vezes, o inferno é necessário, talvez de modo ainda mais significativo. Porque isso demonstrou, de modo claro, que o público aceitaria a complexidade moral presente em narrativas de guerra modernas. A recusa do filme em oferecer heróis simples abriu espaço para tudo, desde MASH, 1970, até Saving Private Ryan, 1998. Filmes que questionam a própria natureza do heroísmo em vez de celebrá-lo. A Marcha do Coronel Bogey, a pitada tornou-se tão enraizada na cultura popular que quem a assobia nem viu o filme. Ela aparece em contextos vários, desde o Breakfast Club, 1985, até o Homem-Aranha 2, 2004. Cada referência é uma pequena homenagem à permanência cultural do filme. Até a famosa linha final do filme, Madness. A loucura continua a ecoar pela história do cinema, tendo sido citado ou parafraseado em dezenas de filmes e programas de televisão, explorando a insanidade do conflito e o custo da cegueira moral em seu cerne. Sob a explosão espetacular e por trás dos 7 Oscars, A Ponte do Rio Kwai transmite uma mensagem devastadora sobre como humanos perdem a bússola moral quando se prendem a princípios distantes de um propósito maior. Continua sendo a revelação mais duradoura do filme. É o que transforma, como entendemos, não apenas este clássico, mas a própria natureza do heroísmo. O coronel Nicholson inicia como resistência, firme diante das exigências de que oficiais façam trabalho manual, violando a Convenção de Genebra. Sua postura inicial parece heróica, mesmo a custo pessoal elevado. No entanto, à medida que o filme avança, essa rígida adesão ao princípio transforma-se gradualmente em algo mais sombrio. Uma obsessão pela ponte que sobrepõe o contexto maior da guerra. O que Lean e Guinness criaram foi, segundo o historiador de cinema Mark Harris, a mais perfeita representação do cinema de como a virtude pode degenerar em vício sem que a pessoa perceba a transformação. Nicholson nunca deixa de acreditar que atua com honra, mesmo quando, de modo efetivo, muda de lado. O gênio do filme está em tornar a transformação tão gradual que o público, como Nicholson,
não percebe bem até os momentos finais devastadores, quando Nicholson finalmente pergunta: "O que fiz?" A pergunta ressoa além do personagem, insinuando que alguém já priorizou um dever estreito ao seu fim maior. Na década de 1950, apenas uma década após uma guerra, em que obedecer ordens foi usado para justificar atos inconcebíveis, o filme, situado na Segunda Guerra Mundial, falava às audiências da Guerra Fria, sob a sombra da aniquilação nuclear. Outro possível desfecho da lógica militar, desvinculada das consequências humanas. O que torna o filme verdadeiramente atemporal é a forma como ele se recusa a oferecer respostas fáceis. Não sugere que o dever e o princípio estejam errados. De fato, essas qualidades inicialmente salvam Nicholson e seus homens de se quebrarem. Pelo contrário, isso mostra como mesmo os princípios mais nobres exigem reconexão constante com seus propósitos mais profundos para evitar tornar-se forças destrutivas. A ponte que dá o título do filme vira metáfora perfeita. Uma estrutura que deveria ligar coisas vira obstáculo quando fica divorciada da pergunta sobre o que conecta. O feito técnico de Nicholson em construir uma ponte melhor cega-o para que ele ajude o inimigo também. Seu orgulho em fazer algo bem feito ofusca a questão se deve ou não ser feito. Essa tensão entre como e porquê, entre processo e propósito, permanece ainda tão relevante hoje quanto em 1957. Em uma era de especialização crescente, onde a perícia técnica costuma ficar isolada de contextos amplos, o filme faz uma pergunta que nunca perde de vista sua urgência. Importa realmente se nós construímos pontes perfeitas? Se elas conduzem a destinos errados? O poder perene do filme vem de negar distância confortável desta pergunta. Não podemos simplesmente julgar Nicholson como vilão. Já testemunhamos seu sofrimento, sua coragem e seus princípios. Seu fracasso é um aviso de nossa capacidade de deslizar para desvios parecidos, se não reconectarmos nossas ações ao sentido maior. Ao ver o filme, com olhos novos, repare como a mensagem esteve escondida bem diante de todos. No ajuste do uniforme de Nicholson, à medida que sua visão moral se estreita na ponte que se ergue de modo impressionante, mesmo que sua perspectiva diminua, e na explosão final que destrói não apenas uma estrutura, mas uma ilusão sobre a natureza da própria honra. A Ponte sobre o Rio Kwai é mais que um filme brilhante, é um testemunho do que o cinema pode alcançar, quando a visão criativa persiste diante de probabilidades quase impossíveis. Desde roteiristas na lista negra, que trabalham secretamente, até atores, empurrados aos limites físicos no meio da selva do salão. O esforço extraordinário por trás do filme espelha a história da construção da ponte. Embora retrate, traga resultados bem mais significativos. O que faz este filme essencial não é só suas conquistas técnicas, nem o significado histórico, mas como ele desafia nossa noção de heroísmo, dever e propósito moral numa era de ideologias rígidas, fidelidade cega a sistemas que ameaçam julgamento humano. A jornada do coronel Nicholson, de prisioneiro a colaborador, sem renunciar seus princípios, oferece um aviso que permanece relevante. Da próxima vez que você assistir a esta obra-prima, olhe além da explosão e veja o drama humano em seu cerne. Veja pequenas mudanças na atuação de Guinness, a narrativa visual em cada quadro e a interação entre personagens presos em sistemas maiores que eles. Você verá um filme que não apenas entretém, mas ilumina os cantos mais sombrios da psicologia humana com muita empatia. Se você viu essas revelações sobre a ponte do rio, silenciosa e iluminante, curta o vídeo e comente suas observações. Quais detalhes ocultos te chocaram mais neste marco do filme? Sua visão pode ajudar outros a ver este clássico com olhos novos. Assim como artistas que o criaram esperavam que víssemos